Olá, meus amigos. Estou aqui nesta tarde maravilhosa para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. E eu espero que vocês gostem da mensagem. Eu tenho preparado uma palavra amiga, uma palavra que edifica, uma palavra que transforma vidas, porque a palavra de Deus, ela transforma vidas, ela traz vidas e transforma vidas e leva para o céu. Então, o que eu tenho aqui para relatar, para contar a vocês a respeito daquilo que Deus tem planejado, veja bem, para aquilo que Deus tem planejado para aqueles que o amam. Você já pode ter perguntado em mente o que Deus tem preparado para você. O que você tem projetado para o seu futuro, aquilo que edifica a tua vida. Você projeta o seu futuro para você se manter, para você sobreviver e que você possa alcançar os seus objetivos. Nós vamos já mergulhar na palavra de Deus a respeito o que o Espírito Santo de Deus ele quer tratar conosco. O que o Espírito Santo de Deus quer tratar em nossas vidas. Aquilo que nós precisamos. Nós precisamos de dinheiro para pagar as contas, para comprar comida, para suprir as nossas necessidades. Então, quando você busca a Deus de fato, quando você necessita a ajuda e a luz do Espírito Santo, ela vai te iluminar, te clarear até ser dia perfeito. Então, quando nós buscamos a Deus em oração, nós temos uma vida desligada com o mundo. Nós temos uma vida desligada, afastada com o mundo. Quando nós, de fato, precisamos buscar a Deus a cada dia, para que a nossa vida venha a ser transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é isso aqui que eu quero falar com vocês, a respeito do que o Espírito Santo quer dizer. O Espírito Santo de Deus também vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia, que estão lá na Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. E o Espírito Santo de Deus tem falado com essas igrejas. E o Espírito Santo gosta de falar com os seres humanos. O Espírito Santo de Deus gosta de interagir com os seres humanos. Ele gosta de interagir com os seres humanos, o Espírito Santo de Deus. Mas aí eu pergunto, vocês sabem o que comove a Deus? O que pode comover o Espírito Santo? Sabe o que é? É a fé.
A fé, ela pode comover o Espírito Santo e ela comove a Deus. A fé comove a Deus. A fé, ela comove a Deus. E nós temos que comover a Deus. Nós temos que comover o Espírito Santo como cristãos. Nós devemos buscar os valores cristãos. Nós podemos observar Saulo. Saulo, ele foi um grande perseguidor de igrejas, grande perseguidor de cristãos. E Saulo teve um encontro com Jesus Cristo. Saulo ele teve um encontro com Jesus. E Jesus disse assim para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Isso quer dizer o quê? Que Jesus disse que Saulo estava perseguindo os cristãos, mas estava perseguindo ao próprio Jesus. Quando nós somos perseguidos, e essa pessoa, ela está perseguindo o próprio Jesus. Ela persegue o próprio Jesus. Ela está mexendo com o Todo-Poderoso. E isso é muito perigoso, é arriscado. Quando alguém faz maldade a você, ela não fez maldade a você. Ela fez maldade para Deus. Ela está ali desafiando o Criador. Certo? Agora nós vamos para a Bíblia. Vamos ver o que quer dizer, o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. E o Espírito Santo de Deus me deu aqui o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, a qual escreveu João. Livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos ver. Livro de Apocalipse, capítulo 1. O que quer dizer o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse quer dizer revelação. Quer dizer revelação, quer dizer que tudo o que está escrito nesse livro há de se cumprir. Então, foi escrito por João, o livro de Apocalipse foi escrito por João, o teólogo, e nós vamos ver o que no capítulo 1 de Apocalipse quer dizer. O que quer dizer o livro de Apocalipse, capítulo 1? Nós vamos saber agora. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem, o que quer dizer aqui nesse capítulo? O que quer dizer o capítulo 1 de Apocalipse? Quer dizer que tudo que está escrito aqui nesse livro são profecias que vai se cumprir, tudo no tempo certo.
Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Desculpa. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é Cronos. O tempo do Senhor representa Cronos, que é o tempo dele. E o tempo dele não é o nosso. Toda a profecia que está escrito aqui no livro de Apocalipse vai se cumprir no tempo certo. Por quê? Porque Deus, ele deu visão a João. João, ele teve visões e vai dizer que quando João teve as visões, ele escreveu no livro tudo o que brevemente deve acontecer. Quando João teve as visões, ele foi escrevendo tudo conforme o Espírito Santo revelava para ele. Tudo conforme o Espírito de Deus tinha revelado para João, certo? E João, ele escreveu tudo de acordo com que o Espírito mostrou para ele. Tudo que o Espírito foi revelando, mostrando para João, ele foi escrevendo no livro aqui de Apocalipse, que simboliza também a revelação. E no versículo 1, olha só o que no versículo 1, no capítulo 1 de Apocalipse vai dizer. Revelação de Jesus Cristo. Quer dizer o quê? Que Jesus Cristo mostrou tudo para João que brevemente irá acontecer no tempo de Deus. No tempo de Deus as coisas vão acontecer. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é mentirosa. A Bíblia, ela é real. A Bíblia, ela é verdadeira. Ela se cumpre no tempo de Deus. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bem, quando João escreveu esse prefácio, é apenas um prefácio que diz aqui o título, que essas coisas, tudo que está escrito aqui no livro de Apocalipse, que a gente pode ver mais na frente, vai acontecer. Então, o que nós podemos levar ao mundo é essa palavra. O que nós podemos levar ao mundo é essa mensagem, a mensagem que vem do céu, a mensagem que vem diretamente do trono branco. O trono branco é o trono de Deus, a qual ele está assentado. E Jesus está à direita do Todo-Poderoso. Como Jesus está sentado à direita do Todo-Poderoso, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Deus concedeu a Jesus Cristo todo o poder no céu e na terra. Deus concedeu isso a Jesus Cristo. Então, no tempo de Deus, as coisas se cumprem. Quando é no tempo dele, quando a pessoa persevera, quando ela tem fé, no tempo de Deus, há de se cumprir aquilo que ele prometeu para você. No tempo certo, as coisas se cumprem. Não basta você resmungar, porque está demorando. Se você resmungar, se você reclamar, a bênção, ela vai demorar mais ainda.
Nós não devemos resmungar e nem reclamar. Nós devemos ter paciência. Nós temos que ter fé, esperança, domínio próprio. Nós temos que ter tudo isso. Nós temos que ter o fruto do Espírito. Quando nós temos o fruto do Espírito, nós conseguimos esperar em Deus. E isso é muito importante. Bem, aqui vai dizer no versículo 9, no capítulo 1 de Apocalipse, vai dizer a revelação que ele teve. A revelação que Jesus Cristo mostrou para João. Vamos ver qual foi a visão que João teve a respeito de Jesus. Vamos lá. Vai dizer assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, olha só. E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Bem, aqui vai relatar a visão que João teve sobre Jesus Cristo. João teve a visão de Jesus, como ele viu Jesus Cristo em corpo de glória. Agora você pode imaginar como seremos nós em corpo de glória. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se você perseverar até o fim, até você envelhecer e morrer, você vai ser galardoado por Deus. Aquele que tem Jesus Cristo em sua vida, aquele que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquele que morre em Cristo ressuscitará primeiro, e os que morrerem sem Cristo ressuscitarão depois para prestarem conta com Deus no dia do juízo final. Porque tudo é no tempo de Deus. Tudo. A visão que João teve foi no tempo de Deus. O dia do juízo final é no tempo de Deus. O dia que Jesus voltar para buscar sua igreja é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Então, se Deus tem uma promessa na tua vida,
Você tem que esperar o tempo de Deus, porque tudo é no tempo dele. Tudo é no tempo dele, na hora dele, que no tempo certo as coisas vão fluir. Basta você crer, acreditar e seguir em frente, que tudo vai dar certo para você. Bem, voltando aqui na visão de João, quando João teve essa visão aqui, ele viu Jesus Cristo em corpo de glória. Quando ele viu Jesus Cristo em corpo de glória, ele ficou totalmente admirado. Ele ficou espantado, ele ficou sem forças. Imagine só, você imaginar e ver Jesus Cristo em corpo de glória, como João teve a visão, como João viu Jesus Cristo. Os seus olhos eram como chamas de fogo e o seu cabelo branco como a lã. E a sua veste, uma vestidura comprida e branca, e os seus pés como um latão, como uma luz que foi resplandecente no dia, como se fossem seus pés purificados na fornalha. Assim foi os pés de Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos passos. A palavra de Deus, ela é luz para a nossa vida. Ela é a bússola que guia todo cristão ao rumo à sua jornada. E você não pode desistir da sua jornada. Você deve seguir em frente. Creia no propósito de Deus. Creia naquilo que Deus tem na tua vida. Recantorebasoreandaramanaya. Apenas creia. Que você venha acreditar e dar ouvidos ao que o Espírito Santo quer falar com você. Basta você apenas acreditar, que você venha a crer. E é essa a mensagem que eu vim entregar para você.